O dia foi intenso. As decisões foram tomadas. Agora é hora de entender o que realmente ficou. Às 17 horas, você acompanha a análise dos fatos, os bastidores do poder e o que muda na sua cidade, na sua região e no país. Assista pela internet em aguardiandanoticia.com.br ou ouça pela rádio FM 82.3. Download da notícia, segunda edição. O fechamento do dia com quem entende de notícia. Aqui na Rádio Guardiã, às 17 horas em ponto. De volta na Guardiã da Notícia, o nosso jornal diário de segunda a sexta-feira, comandado pelo Rico Santana. E hoje, direto aqui de Brasília, dos estúdios da TV Cultura, Curadoria de Jornalismo, a Guardiã da Notícia, para você que nos acompanha na 17ª Marcha dos Prefeitos, que acontece aqui na capital federal. Mais de 15 mil inscritos, segundo as informações da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, diversas palestras, encontros, fornecedores, expositores. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, voltou também a defender a manutenção das emendas parlamentares para o Congresso, e assim como Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também falou sobre a importância das emendas. Eles, inclusive, fizeram delicadamente, elegantemente, críticas sobre a criminalização das emendas que vem acontecendo aqui em Brasília em relação a diversos municípios nos estados do Brasil, e deixaram uma mensagem de encerramento dizendo que fariam então uma sessão extraordinária para votar a autorização e a derrubada de vetos que proíbem a celebração de convênios de municípios de até 65 mil habitantes com o governo federal, municípios esses que não possuem certidões, ou seja, não possuem documentos para habilitar, então, esses convênios e logo, então, receberem recursos do governo federal. Essa é a grande expectativa para o encerramento do Congresso, da Marcha de Prefeitos, que acontece na próxima quinta-feira. Além disso, a Marcha de Prefeitos também está fazendo uma rodada de presidenciáveis. Vai receber todos os presidenciáveis durante o evento, conversas de até 50 minutos. E quem se colocará à disposição de responder perguntas do público. 15 mil inscritos dos 5.569 municípios do nosso país. Então, essa rodada de presidenciáveis foi a vez, né, pela primeira vez, o presidenciável em São Paulo, antes de embarcar para Brasília, com os jornalistas. Brasil! O discurso, os prefeitos. Quem aí quer a volta do Bolsonaro? Eu quero agradecer o convite do presidente Paulo. Muita honra estar aqui, presidente. Muita correria, mas talvez essa seja uma das agendas mais importantes que qualquer pré-candidato à República tem que fazer. É um grande desrespeito não comparecer a uma solenidade como essa. Porque é nas cidades que a vida dos cidadãos brasileiros acontece. É
é na cidade onde estão os problemas, onde a pessoa bate na porta do vereador, onde o munícipe bate na porta do prefeito e quer soluções para os seus problemas. E quem está na vida pública tem que saber que essa é a nossa obrigação e é uma grande satisfação poder resolver esses problemas e fazer diferente daquilo que até hoje tem dado errado. Eu quero saudar todas as mulheres, na pessoa da Tânia, a primeira-dama aqui do Conselho Nacional de Municípios. E eu começo falando com a maior marca que o governo Bolsonaro tinha e que não era da boca para fora. Menos Brasília e mais Brasil. Foi dessa forma que, em especial durante a pandemia, o governo do presidente Bolsonaro fez a maior distribuição de recursos federais para estados e municípios da história. Entramos para o Guinness Book, garantindo que nenhuma prefeitura ficasse com as contas em atraso, salários também em atrasos, contratos sendo pagos, enfim, todas as prefeituras no azul durante o governo do presidente Bolsonaro, porque ele não escolhia coloração partidária na hora de definir para qual município os recursos federais iriam. Independente de ser município governado pela esquerda ou pela direita ou um partido de centro. Um presidente da República responsável, ele se preocupa com os cidadãos e não pode punir um brasileiro sequer por causa da preferência partidária de um prefeito. Tá, então, Flávio Bolsonaro, ele também seguiu falando da escala 6x1, de outros projetos, vamos acompanhar. Podemos discutir a quantidade, o valor que é destinado a cada parlamentar, mas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, se não fosse emendas parlamentares da nossa bancada, muito provavelmente em Bom Jesus Tabapuana, nós não teríamos hospital, nós não teríamos atendimento àquela população, até municípios grandes, devido à grande demanda de atendimento, tem dificuldade de modernização. Então, todo esse modelo que nós pretendemos dar de modernização, de investimento em tecnologia, em inteligência artificial, em qualificação de mão de obra para todo o SUS, sem dúvida alguma vai otimizar essa grande despesa que existe, mas um investimento extremamente necessário para toda a população. Presidente Pedro, eu quero me comprometer aqui, que recebi as pautas aqui que existem por parte do Conselho Nacional dos Municípios. Eu compreendo mais uma vez que os recursos não podem ficar tão concentrados nas mãos da União. Eu compreendo que qualquer despesa que seja criada no Congresso Nacional aos municípios precisa ter a fonte de custeio. Não adianta empurrar, fazer média com os brasileiros, criando programas como a merenda escolar, o programa de saúde da família, criando obrigações para as prefeituras e não ter recursos suficientes para isso. Então nós vamos sim ter uma atenção especial para a saúde, para a atualização da tabela SUS e para a atualização desses programas, essas dezenas de programas que existem, que foram criados, encargos que foram passados às prefeituras, responsabilidades passadas às prefeituras, mas que não foi dada a mesma proporção o orçamento para que isso pudesse ser implementado e prestado um serviço de qualidade para as nossas populações. E por fim, eu quero garantir a todos que o nosso governo vai buscar com todas as forças a redução de carga tributária e a modernização da máquina. Tá, então, Flávio Bolsonaro, né, defendendo, então, a modificação dessa PEC da escala 6x1. Durante o discurso, que teve aproximadamente 45 minutos, ele chegou a colocar aí, falando sobre liberdade, sobre o trabalhador escolher onde, quando e como ele deseja trabalhar. E, para finalizar, ele voltou a falar sobre o Congresso, sobre as parlamentares. Vamos acompanhar. No Congresso Nacional, que é com relação ao fim da escala 6x1. O Brasil se atualizou, o mundo que nós vivemos hoje não é mais aquele de 1943, na época da CLT. Todos nós queremos e merecemos trabalhar menos,
e ganhar mais. Todos nós queremos isso para as nossas vidas. Só que uma legislação que está atrasada, uma legislação engessada e que vai causar um impacto nos municípios de mais de 50 bilhões de reais por ano, caso seja aprovada desta forma, nós temos que apresentar uma proposta melhor. E é isso que nós da oposição vamos propor nesse debate sobre a redução do fim da escala 6x1. Porque o trabalhador é quem tem que escolher quanto tempo trabalha e não o governo. Como é que a gente vai propor isso? O salário mínimo será por horas trabalhadas, é a nossa proposta, com todos os direitos constitucionais garantidos. 13º, férias, fundo de garantia e INSS. Porque é assim que a gente tem que olhar para o trabalhador moderno. Ele monta a sua escala de trabalho. Por que 6x1 e não 5x2 e não 4x3? Por que não é o trabalhador que, conforme as suas necessidades, é que pode escolher a sua jornada de trabalho? É mais do que justo. Muitas pessoas querem trabalhar mais e a PEC pode engessar quem quer trabalhar mais. Muitas pessoas preferem trabalhar menos para ter horário livre. 23% das mulheres no Brasil não conseguem um emprego porque não tem com quem deixar seus filhos. Porque a jornada de trabalho inviabiliza a realidade dela, que tem que ficar o dia inteiro fora de casa. Se ela puder escolher trabalhar 4 horas por dia para poder deixar metade do dia o seu filho em algum lugar ou com alguém e na outra metade, nos 2/3 do dia, poder estar com a sua família. A gente quer dar liberdade para que as pessoas escolham a sua própria jornada de trabalho. Lá em 1943, na época da CLT, não tinha. Tá, então, Flávio Bolsonaro, exatamente o que eu havia dito, né, na minha análise anterior, dizendo que eles querem dar liberdade, isso deve estar dentro do plano de governo do pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, que tem aí se enrolado cada vez mais, né, em relação às explicações que ele tem dado do patrocínio do Banco Master, do Daniel Vorcaro, nessa triangulação do filme do seu pai, Jair Bolsonaro. Aliás, filme esse que ele já soltou um trechinho nas redes sociais hoje, do trailer do filme, então só se fala nisso nas redes. Para a gente encerrar, ele mandou um recado falando sobre segurança pública. Metam o pé do Brasil até dezembro desse ano, porque senão a partir do ano que vem vai todo mundo ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. Marginal não vai ter mais vez aqui no Brasil. Tá, então, olha, essa foi a primeira rodada dos presidenciáveis na 17ª marcha dos municípios, né, dos prefeitos em defesa dos municípios aqui na cidade de Brasília, que começou hoje e termina na próxima quinta-feira. A gente segue acompanhando, monitorando, trazendo os principais destaques, os principais detalhes desse grande evento que reúne mais de 15 mil gestores públicos de todo o nosso país. Eu volto amanhã. Amanhã nós temos Zema e também Caiado na Marcha dos Municípios. A gente deve acompanhar. E na quarta-feira, Augusto Cury e também Renan Santos. Essas e outras informações você também pode acessar aguardiandanoticia.com.br, porque é jornalismo regional com alcance global, também aqui para a TV Cultura de Brasília.